Neste vídeo vamos falar sobre volante espanhol que pode chegar ao Atlético, vamos falar sobre Júnior Santos e uma notícia sobre Biel espetacular, que notícia maravilhosa. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final, já deixa o like, ajuda demais a gente, curte o vídeo, tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, bora chegar nos 300 mil, a meta para esse ano, hein? Conto com a sua ajuda, tamo junto e clique em hypar se aparecer para você. Fechou? Dá essa moral? Tamo junto. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui falando sobre o Biel. O Tanaka trouxe em primeira mão, o atacante Biel deve mesmo sair do Galo. Recebi a informação de que ele esteve hoje mais cedo embarcando em Confins. Lembrando que o Galo treinou hoje às 10 horas e ele não participou. Pelo que apurei, está em negociação com o clube de fora e foi liberado para realizar exames. 5 minutos depois, foi até curioso, 5 minutos depois o Atlético soltou uma nota aí à imprensa, confirmando, na verdade, trazendo essa informação de que o Biel, de fato, foi liberado para realizar exames em um clube do exterior e, em breve, ele pode acabar se passando aí nos exames, dando tudo certo. Ele deverá deixar o Atlético, graças a Deus. E o Biel, vamos ser justos também, não foi uma contratação certa, foi um erro, falei na época, mas ele também teve tudo para virar um herói, né? Ele esteve realmente, ele não fez o que fez ano passado na final do Sul-Americana de sacanagem, porque quis, nada disso. É porque é limitado, um jogador limitado, saiu na cara do gol, a chance da gente ser campeão, ele perdeu a oportunidade, perdeu o pênalti. Então assim, tudo que podia fazer errado ele fez, mas não é porque estava de sacanagem, nada disso, tanto que ele chorou depois, sentiu muito. Mas, enfim, não era nem para ter vindo para o Atlético, né? O Atlético ano passado errou demais nas suas contratações, inclusive o Biel, e agora, pelo menos, está conseguindo antes do contrato dele até o meio do ano, e claramente ele não seria utilizado pelo Sampaoli. O Atlético está aí, junto ao Sporting, conseguindo reemprestar o jogador. Tá aí, o que você achou? Comenta aí, deixe nos comentários, é bom, salário aí que libera aí para o Atlético para poder investir em algum outro jogador. E vamos falar sobre outro que também pode sair. Tem informação quente, vamos falar sobre o Júnior Santos. Tá na tela a matéria aí no GE. Bahia negocia empréstimo de Júnior Santos, atacante do Atlético. Ele tá falando, Bahia negocia empréstimo de Júnior Santos do Atlético até o fim dessa temporada. O Galo propõe que o tricolor arque com todo o salário do atleta durante o período, mas o clube baiano busca acordo para reduzir o custo. A princípio, o acordo prevê pagamento de 1,5 milhão por mês. O Bahia tenta reduzir esse valor ou dividi-lo com o Galo. Bahia e outros dois clubes consultaram a situação do jogador nos últimos dias. O atacante foi alvo do Corinthians, que também tenta um acordo por empréstimo. O Galo planeja que o acordo conte com opção ou obrigação de compra, tá? Aí tá dizendo aqui que o Atlético desembolsou 48 milhões de reais, né? No início de 2025. É aquilo que eu sempre falei. O problema não é nem o Júnior Santos, que é um jogador que tinha feito uma temporada muito boa, artilheiro da Libertadores. O problema é a idade dele, pagar 8 milhões de dólares foi um valor muito exagerado, né? Não vale isso tudo e agora o Atlético claramente já viu que vai perder grana nessa contratação. O Tanaka até trouxe aqui, ó. Como outros colegas noticiaram, o Júnior Santos negocia com o Bahia. Pelo que apurei, ele foi oferecido a diversos clubes. Rogério Ceni pediu a diretoria do Tricolor para tentar trazer. Aí tá falando do salário dele. No Galo, se o Bahia topar pagar boa parte, leva. Então é isso. Se o Bahia chegar e falar assim, ó, desse 1,5 milhão, eu pago 1,200, por exemplo, eu pago 1,200. Os 300 mil o Atlético arca. Então, beleza. Agora, metade, aí o Atlético não topa, tá? Então a negociação está acontecendo e a qualquer momento Júnior Santos pode ser emprestado ao Bahia. Também tá claro que ele não será utilizado aí pelo Sampaoli. E aí, o que você acha sobre isso? Gostou da notícia? Uma boa notícia, mas vamos aguardar, né? Porque até agora não temos nada fechado, nada concretizado aí com relação a Júnior Santos, tá? Mas está encaminhada a saída dele, deve acontecer. O Rony também é outra situação que ainda não tem uma atualização, mas pode acontecer também. Então, alguns jogadores aí que o torcedor gostaria que deixasse o clube podem deixar o Atlético nos próximos dias, tá bom? Biel já saiu, o Júnior Santos está aí negociando, quem sabe o Rony também. Quero saber a sua opinião sobre isso. Vamos falar sobre volantão, que pode chegar ao Atlético. Vamos falar sobre isso aí. Notícia quente de hoje. Vamos falar sobre esse jogador aqui, ó. Omar Mascarell, tá? Já vou trazer informação aí do Watson, as notícias. Quem trouxe a informação do interesse do Atlético e que ele negocia com o Galo foi o Frossard. Ele até disse que é uma negociação, não se sabe ainda se ele é o plano A do Atlético, mas o Atlético negocia a contratação desse volante, tá bom? Aí vamos trazer as notícias, depois a gente analisa com mais calma. Tá aqui, ó. O Galo está disposto a pagar cerca de 6 milhões de reais para contratar o volante Omar Mascarell. Ele tem contrato até o meio do ano com o Mallorca. Uma percepção, o Atlético iria investir pesado em uma contratação nesse setor. Será que o clube guardou para uma futura chegada de outro volante no meio do ano? Pode ser.
Pode ser que no meio do ano o Atlético invista em outro jogador. Aí tem essa notícia também que vem de fora aqui, ó. O Atlético Mineiro brasileiro, né, está preparado para oferecer mais de 1 milhão de euros por Mascarell. Em princípio, aqui enfim, está fechando a porta, né? Algum dirigente ou clube, enfim, está fechando a porta para uma possível saída. Alfonso Dias disse no Metropolitano que não receberam uma proposta oficial. Então, a imprensa de fora dizendo que eles ainda não receberam uma proposta, mas tem esse interesse, o desejo do Atlético, né? Que o Atlético pode oferecer um valor de cerca de 1 milhão de euros para contratar o jogador, agora porque o contrato dele está se encerrando, tá? E aí, analisando um pouco o jogador, tá aí. 32 anos, lembrando, agora no início de fevereiro já faz 33. Então, chegaria com 33 praticamente, né? Altura 1,81. Ele é da seleção de Guiné Equatorial, tá? É avaliado em 800 mil euros e o contrato dele tá acabando. Já pode até assinar um pré-contrato, por exemplo, dele chegar de graça no meio do ano, tá? Na La Liga tá aqui, ó, 21 possíveis jogos, titular em 14, né? Um gol, uma assistência. E a questão é que, assim, ele foi titular, tem sido titular nos últimos jogos aqui, mas no início não, ele foi um suplente não utilizado em alguns jogos, mas pro fim agora, né, recentemente, ele tem sido mais titular aí nas partidas, algumas ele completa os 90 minutos, outras não, mas enfim, tem sido um titular aí do Mallorca. O Mallorca, para quem não sabe, está brigando contra o rebaixamento, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, lá cai em 3, né, então ele é o quarto pior time da La Liga neste momento, uma briga ferrenha lá contra o rebaixamento. Tá aí, vamos pegar aqui no perfil novamente para ver. Aqui, ó. Ele é primeiro volante, tá bom? Já esteve avaliado aí em 14 milhões de euros. E aqui, ó, já foi vendido, inclusive, ele jogou no Real Madrid, mas é Real Madrid B, né? Não chegou a jogar mesmo no Real Madrid profissional. Mas foi vendido para o Schalke, lá em 2018, por 10 milhões de euros, né? E última compra aí, o Mallorca por 600 mil euros. E tem uma informação aqui que é importante eu trazer, que eu já estava me esquecendo, que é o seguinte: a imprensa espanhola, inclusive lá o portal Marca, até antes de todo mundo falar sobre a questão do Omar Mascarell no Galo, eles noticiaram que o jogador ele tem o desejo de permanecer no Mallorca. Só que ele estaria muito decepcionado porque o Mallorca até o momento não fez uma proposta de renovação. Então, vejam bem, é um jogador do Mallorca que briga para não cair lá na La Liga e o clube não quer ou não fez até então uma proposta de renovação do seu contrato, tá? Então o clube nem se interessa, pelo menos por hora, na renovação do seu contrato. Se a gente pegar aqui o SofaScore, na verdade, você vai ver aí, ó, as notas dele nos últimos 12 meses, boa parte aqui notas mais baixas. Se a gente pegar a temporada aqui, os últimos jogos dele, ó, 6.5, 6.8, aqui já notas bem baixas. Teve uma nota boa aqui contra o Elche, se eu não me engano, 13 de dezembro. Depois tem uma nota boa aqui também. E aí vai, né, as notas realmente alternam. 6.4 de novo. Então, assim, é um jogador bem regular. A média do SofaScore dele, 6.86 na La Liga nessa temporada, tá? Tá aqui o mapa de calor dele, né? É um primeiro volante mesmo, mas também pode jogar mais... Não pisa muito na área, mas ele faz bem esse meio campo completo. Se você pegar aqui, ó, defendendo, interceptações, 1.1 por jogo, desarmes por jogo, 1.5, bolas recuperadas no ataque, 0.1, bolas recuperadas por jogo, 3.1, driblado por jogo, 0.6, cortes por jogo, 2.6, chutes bloqueados, 0.5, alguns números defensivos dele, já que é primeiro volante, né, e alguns números de passe aqui também, você está acompanhando aqui. E aí, por fim, esse perfil aqui, ele coloca o selo Citifoot lá, né, Cifut, na verdade, já se aprovam ou não, os jogadores especulados e tudo. Aí tá aqui, ó. Atlético Mineiro negocia a contratação de Omar Mascarell, 32 volante, que pertence ao Mallorca da Espanha. Primeiro volante, tem bastante intensidade em posição física, tem certa qualidade, mas é mais para o jogo sem bola e para pressão, para ter a bola novamente. Não muda patamar, mas agrega elenco e pode se encaixar bem no time do Galo, mas já tem idade avançada e pode não se adaptar. Tá aí o jogador, tá? Inclusive, o Felipe Barros, né, ele já fez o vídeo sobre o jogador, tem lá no canal dele, eu recomendo. E a análise dele é interessante, no final ele até deixa claro que é um jogador para compor elenco. Não é jogador para mudar patamar, talvez nem para ser titular, chegar com aquela banca de titular. É um jogador ok com 33 anos, tá? Não é 32 não, já faz agora. Início de fevereiro, 33. Então, assim, é uma contratação realmente, na minha opinião, eu não estou entendendo muito. Porque a gente saiu de um Torreira, uma proposta importante ao Torreira, e aí não deu para ele vir para o Galo, o time também, o Galatasaray não queria liberar e tudo, mas um jogador excelente, o Torreira.
E aí nós vamos pro Omar, vamos fechar com um jogador que, repito, não é que é ruim, mas também não se destacou na carreira em momento algum. Ele é titular do Mallorca, que briga para não cair na La Liga. E esse é o volante que vai vir para resolver. Aí vai ter gente que vai falar, eu tenho certeza. Ah, mas o Batalha veio do Mallorca e chegou e jogou muito. Então, beleza. Então, traz qualquer volante do Mallorca que vai dar certo aqui. Porque se o Batalha saiu do Mallorca e deu certo no Atlético, qualquer um que vier vai dar certo também. Essa é a lógica, não é verdade? Então, gente, eu sinceramente... pode dar certo? Pode. O Vitor Hugo até agora tem feito bons jogos. A gente, né, ficou sem entender. Até entendi que é uma situação do Sampaoli, né? Talvez o Sampaoli é quem conheça melhor esse jogador, porque é bem desconhecido mesmo. E ele já treinou lá na Espanha, né, recentemente. Talvez ele conheça bem aí. Mas assim, 33 anos, um volante que nem é tão forte assim na marcação, né? Tem vigor físico, marca bem sob pressão, na pressão ali no adversário e tudo. Mas me parece ser um jogador muito mediano, muito ok, né? Para uma posição que a gente estava achando que ia chegar alguém para resolver, assumir a titularidade, pelo visto não. Enfim, tá aí. Fiz a análise, se você ouvir os vídeos dele aí, não tem nada demais, é até difícil achar vídeo dele. Tem uns vídeos dele tomando uns dribles lá do Vinícius Júnior, de outros jogadores lá, enfim. Mas é um jogador mais experiente, né? Vamos ver se de fato ele vem pro Galo ou não. Mas eu vou ficar com aquela assim. Você tava falando de um Torreira, um nome gigante, um cara muito top, para no final ficar contratar aí o Omar Mascarell, da seleção de Guiné Equatorial, meu Deus, né? Enfim, quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre isso, comenta aí, deixe nos comentários, deixa o like também, curte o vídeo, dá essa moral pra gente aí, clique em hypar, tá bom?